Deus abençoe a sua vida e de toda a sua casa, toda a sua família, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. É um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse momento de reflexão, edificação espiritual, alimentando sua alma com a palavra de Deus. Amém? Peço gentilmente, caso você não seja inscrita no canal, se inscreva no canal, compartilhe as mensagens, dê seu like, comente. Tudo isso fará com que a plataforma do YouTube expanda mais e mais esse conteúdo, fazendo chegar ao público interessado nesse conteúdo. Amém? Vamos à mensagem de hoje. Está em Romanos, capítulo 14, versículos a partir do 10. Mas está escrito assim. Do 9, me perdoe. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então, só aqui para relembrar, o pecado e a morte eterna surgiu a partir do momento em que Adão e Eva, eles perderam essa moral espiritual quando eles optaram em virar as costas à obediência à palavra de Deus. Sendo assim, Deus, somente através de um sacrifício perfeito para buscar regenerar novamente a comunhão com o ser humano, enviou o seu Filho amado, que na eternidade ele já era Deus, mas Deus fez com que ele saísse da situação dele de um ser celestial, de Senhor, né? E se prontificou então a enviá-lo como oferta pelo mundo, oferta pela humanidade, né? Vestindo ele dessa capa humana, mostrando para o ser humano o que era de fato servir a Deus e o que seria necessário para que então a gente reconquistasse a eternidade através da obediência e da entrega da nossa vida a Deus. Então aqui ele diz que Cristo morreu e ressurgiu e tornou então, a partir desse momento do sacrifício dele, ele passou a tornar-se Senhor dos vivos e de mortos, ou seja, tantos aqueles que estão respirando, né, fisicamente falando, e também dos mortos, mas não somente mortos fisicamente, mas dos muitos mortos que existem por aí, que estão mortos espiritualmente. Tem nome de que vive, mas a sua vida espiritual está morta. A qualquer momento que essas pessoas que vivem fazendo a vontade do seu ego, da carne, do pecado e do mundo, a qualquer instante, pelo fato de estarem mortas espiritualmente, vão galgar o quê? A eternidade no inferno ou no sofrimento preparado para o diabo e os seus seguidores. Então aqui diz mais, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Por todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então veja, pessoal, que cada um de nós, independente da posição social, religião, independente se são grandes ou pequenos, do pobre ou rico, independente de raça, credo religioso, não importa, todo mero mortal, toda pessoa que se diz um mortal, um ser humano, na passagem de tempo em que você respira nessa terra, seja a média de 80 anos ou 100 anos que seja, um pouco mais que Deus lhe permita ou até menos, não importa, todos nós temos um tempo limite. E nesse tempo limite, você está lançando sementes durante o seu percurso nesse mundo transitório e passageiro. E a pergunta aqui, pessoal, de reflexão para você, para mim, para todos nós é: que tipo de semente você tem
semeado durante o seu caminho, a sua vida, a sua trajetória aqui neste mundo. Porque cada semente que você está plantando, você está sujeito a colher exatamente tudo isso que você está lançando como semente. Que sementes são essas, Fernando? Dê um exemplo mais claro. Claro, os exemplos são básicos. A semente das suas decisões, a semente das suas escolhas, a semente do tipo de pensamento que ocupa a tua mente constantemente, a semente das tuas palavras que você emite, a semente das suas decisões, a semente das suas escolhas, a semente dos seus desejos, a semente dos seus olhares, a maneira que você enxerga as pessoas, a semente das suas reações, enfim, qual tipo de semente que você tem semeado, plantado? Porque você e eu, nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Então pare e pense agora, não espere chegar esse momento que você e eu chegaremos diante do tribunal dele para prestarmos contas de cada ato. Não. Mas agora mesmo, reflita. Se você morrer agora e ser colocada diante do tribunal de Cristo, você exatamente tem o quê para prestar contas a Deus? Se você pôr numa balança, você colocaria coisas positivas, tendo a aprovação da santificação de Deus. Ele vai olhar para você e vai falar: entra no gozo do seu Senhor, entra no meu reino, porque você tem buscado uma vida santificada em obediência total à palavra do meu Pai. Então você está o quê? O teu julgamento para a eternidade de sofrimento com o diabo e os demônios está anulada. Entra no gozo do Senhor para viver comigo eternamente. Ou nessa balança da justiça, onde você estará diante do tribunal de Deus, ela vai pesar para as suas transgressões, iniquidades, pecados, os quais você não quis abandonar, não quis se desvencilhar, porque você continuou mentindo, você continuou se prostituindo, que é o sexo fora do casamento, independente se era casado ou não, fornicação, depravações mentais, com palavras, com olhares, principalmente no mundo virtual, usando as redes sociais para isso, usando as redes sociais para enganar as pessoas, usando as redes sociais para fomentar mais ainda a depravação sensual, sexual, seja através de troca de fotos, enfim. Quais as iniquidades e pecados que você tem fomentado, plantado, semeado, sejam os seus vícios físicos ou mentais, virtuais, independente do tipo de vício, enfim, mágoas, tristezas, amarguras interiores, o perdão que você não quer liberar, a mudança de comportamento, do orgulho, da prepotência, da avareza, que você não quer se converter. Enfim, você no seu íntimo sabe o que exatamente você tem plantado e aquilo que agora poderia te levar a uma desaprovação no tribunal de Deus. Então faça análise agora. Porque aqui está bem claro, pessoal. Aqui está muito claro. Quem é você? Quem sou eu para julgar alguém? Independente do que você tem visto, independente do que você tem recebido, nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Independente se aquela pessoa ela foi injusta com você ou não, causou uma barbaridade ou não, você e eu, mesmo assim, não temos o direito de julgar, porque a partir do momento que eu julgo, que eu quero apontar o dedo, eu estou sendo
o mesmo que aquela pessoa ou pior, porque o único que tem esse poder e que afirma categoricamente que é o nosso vingador é o próprio Deus. Somente a Ele cabe a devida justiça. Então, quem é você e quem sou eu para querer julgar alguém? Sendo que no nosso íntimo pode haver pecados, pequenos, grandes, expositivos ou escondidos, que agora, se você morrer e você chegar ao tribunal de Cristo para pregar contas ou para prestar contas, vai te desaprovar. Então faça análise em relação a isso, porque esse dia vai chegar. Seja com o retorno do arrebatamento, através do arrebatamento espiritual, ou seja através do seu falecimento físico e o pior, a morte espiritual, que vai ser a eterna. Se você não for salva, após você comparecer e prestar contas nesse tribunal que já está preparado, é só questão agora de um piscar de olhos, do soar da trombeta para acontecer. Reflita nisso, tome as devidas atitudes que você tem que tomar a fim de se libertar o mais rápido possível de tudo aquilo que você sabe que iria te desaprovar no tribunal de Deus. Amém? E todos nós iremos comparecer nesse tribunal do Senhor da eternidade. Você não vai fugir, ninguém vai escapar desse tribunal, porque todos nós iremos prestar contas como está escrito aqui. Todo joelho vai se dobrar, todo joelho vai confessar que só Ele é Deus. Amém? E nós iremos prestar conta, como diz aqui, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, você e eu não seremos salvos pelo tempo de igreja que você esteve, pelo cargo eclesiástico que você ocupou, pelo número de almas que você ganhou ou não ganhou. Não, simplesmente tudo que você fez, tudo que nós plantamos, tudo isso está sendo acumulado em livros. Vai abrir o livro da sua vida e vai abrir também o livro da vida eterna. Então, será ali posto em xeque no tribunal o livro da história da sua vida enquanto você esteve aqui, seja 80 anos, 100 anos, 50 anos, independente. E vai ser aberto também o livro da eternidade, aonde através do livro da sua vida que você esteve aqui, isso que vai determinar o teu julgamento, do teu nome escrito no livro da vida da eternidade ou não. Pense nisso, reflita, mude enquanto você respira, que é um alerta para você e para nós, porque já não há mais tempo de mais nada, pessoal. Que Deus abençoe você e a sua família, que essa palavra chegue para muitos daqueles que estão dormindo na fé e mortos espiritualmente, sem Cristo ainda, mas que essa palavra possa alcançar muitos e gerar um despertar espiritual. Um abraço e até uma próxima oportunidade.